Bom dia, pessoal, tudo bem? Sei que vocês esperavam outra pessoa aqui na live do Instituto Desenvolver, mas infelizmente o nosso querido presidente, o Guto Scherer, ele teve alguns problemas com a sua voz. Então, realmente ele não conseguiu estar aqui conosco. Não conseguiu estar tocando essa live tão importante, né? Onde nós vamos receber o professor Gustavo de Moraes. Ele é professor da PUC, aqui do Rio Grande do Sul, e tenho certeza que vai ser uma conversa muito proveitosa, exatamente porque ele tem muito conhecimento nessa parte de estratégias, de gestão de cidades e tudo mais. Onde a gente vai conversar um pouquinho sobre essas estratégias de enfrentamento do cenário atual. A gente sabe que é um momento bem importante para pensarmos em estratégias tanto para pequenas cidades, para grandes cidades, para empresas, para autônomos, enfim, uma miríade de situações. Tenho certeza que o Guto gostaria muito de estar aqui, mas infelizmente, por forças maiores, realmente ele está impossibilitado, ele está cometido de um tratamento na garganta que ele vem fazendo, então ele não pôde estar aqui, pediu para eu ir conversando com todo mundo. Nós vamos esperar o professor Gustavo entrar, aparecer por aqui para a gente adicionar ele à live também. E lembrando sempre que vocês podem mandar perguntas, podem mandar sugestões aqui nos comentários. Nós vamos estar também conversando com ele, repassando essas perguntas e, enfim, trocando algumas ideias. Né? Vai ser uma conversa bem informal, então peço que não tenham muitas papas na língua, né? Tudo que tiverem de dúvidas, não tenham medo de perguntar, certo? Vamos esperar mais alguns minutinhos. Assim que ele entrar, já adicionamos ele. Vocês devem ter visto, né, pessoal, que a gente tem feito uma série de vídeos, uma série de materiais para apoiar principalmente as pequenas e médias empresas. Então, para quem ainda não acessou o Instagram do Instituto Desenvolver nos últimos dias, eu faço esse convite. Tem materiais de vários profissionais, todos voluntários que aderiram a essa campanha, que aderiram a essa ideia de realmente dar um suporte para pequenas e médias empresas nesse momento tão complicado, né? Onde cai faturamento, onde as lojas estão fechadas, onde as empresas estão fechadas. Então, foi uma humilde forma que a gente encontrou de conseguir dar um pequeno suporte, trocar uma ideia com esses pequenos empresários, né, sobre estratégias, sobre coisas que eles podem fazer nesse momento. Esperamos estar ajudando. Diversas pessoas já nos procuraram querendo ajudar. Acho que é uma corrente do bem muito importante. A gente vai precisar disso aí. Então, fico bem esperançoso em relação a isso. Convido vocês a fazer esse exercício, né? Ó, vi que o professor Gustavo entrou aqui para conversar com a gente.
Bom dia, Alexandre, tudo bem? Bom dia, professor Gustavo. Tudo bem com o senhor? Como é que está? Como é que vamos? Tudo bem, graças a Deus. Espero encontrar a família de vocês e vocês muito bem. Graças a Deus. Aqui é uma cidade pequena, o pessoal, na sua maioria, está levando bem a sério a questão da quarentena, né? Então esperamos que logo tudo passe, que todos estejam bem, né? Todos que estamos assistindo. Esperamos que seja uma, uma nuvem passageira, né? Estamos todos trabalhando para isso, né? Primeiramente, Será? agradeço muito o senhor por estar aqui nessa manhã conosco, conversando, trocando algumas ideias, né? Infelizmente, o Guter não pôde estar presente, eu já vinha comentando disso com o pessoal. Ele teve um problema com a voz e, infelizmente, nesses tempos de live, de transmissões ao vivo, quando o cara perde a voz, não tem muito o que fazer, né? Todo mundo se adaptando com o vídeo e afins. Bom, não Claro. sei se o senhor quer se apresentar primeiro, acho que já saiu um textinho falando, mas acho que é bom o senhor comentar um pouco sobre o seu trabalho, sobre quem é o professor Gustavo, só para o pessoal que está acompanhando a live também poder ter conhecimento. Alexandre, está cortando um pouco a ligação, né? Mas um pouco que eu pude pegar, na verdade, é que a gente tem o objetivo, né? De poder esclarecer algumas dúvidas, esclarecer, tentar mostrar uma mensagem positiva a respeito do cenário que virá pela frente. Mas nós também não podemos iludir as pessoas, né? Nós teremos grandes dificuldades, nós teremos grandes momentos aí que será necessário serenidade e solidariedade, né? Nós vamos ter um efeito principalmente sobre o setor de serviços, especialmente o setor que Sim, envolve turismo e lazer, né? Um setor que emprega, né, muitas pessoas, mesmo no interior ou mesmo no estado do Rio Grande do Sul, né? E esses setores serão setores que vão necessitar, sim, de uma atenção, um aporte maior, porque, infelizmente, a crise do coronavírus, né, ela é uma crise que não é, do ponto de vista sanitário, né, sim, por mais que a gente faça o lockdown, enfim, a gente possa segurar as pessoas em casa, né, lamentavelmente, algumas pessoas, infelizmente, necessitam estar na rua, necessitam estar, né, de alguma forma, defendendo a sua renda, uhum, e essas pessoas ainda, infelizmente, não estão assistidas completamente, né, seja pelas organizações da sociedade civil, principalmente nos grandes centros, né? sim. Então a gente vai esperar nas próximas semanas, próximos meses, infelizmente, vamos ter que falar a realidade, a gente vai esperar picos, né, de infecção, alguns casos localizados, né? Então a recuperação ela vai se dar de forma muito lenta e a gente vai ter que ter muita serenidade para encarar esses tempos, né? Mas serão tempos nos quais a nossa criatividade não foi perdida, a nossa tecnologia não foi perdida, a nossa capacidade produtiva não foi perdida. Então, há plenas condições de nós sairmos da crise. Eu acho que a grande palavra é reinvenção, né, professor? Muitos negócios estão precisando se reinventar, não só negócios, cidades, dinâmicas econômicas regionais, uma série de coisas estão precisando repassar por um pente fino, podemos dizer assim. Pô, será que a estratégia que eu estou usando é a correta? Não é hora de eu aproveitar isso e mudar, né? Até porque a gente vê muitos empresários bem apavorados com a situação, com a questão de estarem passando pelo lockdown, né? Queria que o senhor comentasse um pouco disso, né? Principalmente Claro, para as pequenas e médias empresas, né? na verdade, assim, acho que tem dois aspectos que as pequenas e médias empresas podem estar atentas, né? O primeiro é que não é muito caro você trocar de tecnologia, né? Acho que muitas pequenas e médias empresas fizeram conta disso, achavam, por exemplo, que o custo, né, de aprender as novas tecnologias era muito alto, na verdade não é, né? Então a gente encoraja e aconselha firmemente a investir algumas horas, serão apenas algumas horas na aquisição do conhecimento relativo para operar essas novas tecnologias, né? E da parte, né, do consumidor, eu acho que o consumidor que estava resistente ou que entendia que não havia segurança suficiente para fazer transações online, negócios online, ele agora se convence, né, um pouco na marra, né, mas Sim, ele acaba se convencendo de que esses negócios, essas operações são seguras e possíveis. Então eu acho, né, Alexandre, que as pequenas e médias empresas, tá, elas podem perfeitamente se adaptar a isso e, na verdade, eu acredito até que é um grande desafio para as grandes empresas, porque as grandes empresas tendem a perder mais nesse processo do que as pequenas e médias, oportuniza o crescimento das pequenas e médias em termos de mercado, em termos de participação do mercado junto às grandes empresas,
né? E penso eu também, né, facilita muito a linha de produtos. É o momento que você, não apenas o canal de comercialização se modifica, né, eu vendo mais online, eu vendo mais por WhatsApp, sim, eu vendo mais pelas redes sociais, mas também, né, o meu produto agora pode ser modificado e atender demandas específicas daqueles que estão em casa. Então, a palavra, na verdade, também é de encorajamento para as pequenas e médias empresas manterem as suas atividades, manterem o seu faturamento e trabalhar uma tática aí que a gente vai chamar, né, com o bom sentido da palavra, por favor, uma tática de guerrilha, né, uma tática na qual você tem produtos adaptáveis e canais de comercialização adaptáveis para atender o cliente. A gente vê diversos comércios aqui da nossa região, do município, né? Isso é um benefício dos pequenos negócios, eles conseguem reconverter ou mudar rapidamente a forma com que fazem as coisas, né? Muitas vezes a empresa grande não tem como fazer isso, né? Mas muitos já vêm se adaptando, principalmente o setor de alimentação. A gente vê diversos comércios também criando catálogos digitais para tentar converter venda e realmente atender através de e-commerce, né? Mas é uma pergunta que já surgiu até internamente, né? Que estratégia do setor de serviços pode usar nesse momento, que realmente acaba sendo mais afetada, né? Nós temos pessoas que são autônomas, nós temos pessoas que, enfim, prestam serviço, por exemplo, uma manicure, uma pedicure nesse momento, um cabeleireiro. Que tipo de estratégia eles poderiam usar nesse momento, professor, na sua visão? Sei que é um setor que é muito complicado, né? Ele acaba sendo muito atingido porque depende do fazer para receber, né? Mas, Justo. Na verdade, esses setores, né, eles têm uma grande chance, penso eu, tá? Se eles puderem conscientizarem-se de que já não existe espaço, já não existia, isso vinha num processo, né, Alexandre, acho que é importante fazer esse parênteses agora, que vários dos processos que nós estávamos assistindo em curso nos últimos anos e nas últimas décadas, agora se tornam abruptos, né? Então, especialmente o varejo presencial, ele era um varejo que a gente sentia ele condenado, né? Acho que o caso das livrarias exemplifica muito bem o que estava acontecendo, né? A gente percebia uma certa dificuldade, né, em concorrer com o varejo online, tá? E na verdade, né, Alexandre, o que a gente vai perceber é que esses modelos de negócios, eles não precisam de um lugar físico, né? Então a nossa manicure, o nosso cabeleireiro, por exemplo, né, prestadores de serviços em geral, eles não necessitam de um lugar físico. A pessoa que tem, por exemplo, uma loja de roupas, né, ela não precisa de uma loja, um espaço grandioso. Ela precisa de, sim, algum lugar que tenha a necessidade de um mostruário, de, quem sabe, provar as roupas, né? E é o que basta, né? A gente está trabalhando numa economia agora, que é uma economia, vamos colocar assim, pequena, uma economia smart, uma economia reduzida, né? E a necessidade mesmo, de espaço, né, ela é uma necessidade que já não se justifica, né, não apenas no setor de vestuário, mas também no setor de prestação de serviços, né? Então, eu penso que a rápida adaptação, inclusive uma fonte importante de custos, que é a loja presencial, né, o ponto de venda, ele perde sentido nessa crise e ele perde sentido para os futuros negócios. Aliás, né, Alexandre, só deixa eu reforçar, isso era uma tendência, agora se torna, né, abrupto. Era uma tendência que estava subindo assim e do nada já chegou num patamar, né? Era uma macro tendência que as pessoas estavam começando a seguir nos negócios, se adaptando ao e-commerce, principalmente até nas pequenas cidades, né? Mas uma hora para outra virou uma regra, particularmente, né? Eu vi amigos meus, assim, tendo que reconverter o negócio, possuíam um mostruário físico, uma loja aqui na cidade, criar um e-commerce numa semana. Eles tiveram que realmente correr atrás disso para continuar no mercado, para continuar vendendo, né? Então, como o senhor bem colocou, acho que foi algo que potencializou essa transformação digital, potencializou esse fator de mudança, né? Meio que foi um empurrão do Covid-19 para que os negócios realmente conseguissem se adaptar a essa transformação digital, né? Justo. Né? E aí eu acho, mais uma vez, uma importante fonte de custos para os pequenos, né, para os médios produtores, aí, os pequenos empresários, é o ponto físico. Né? E esse ponto físico agora deixou de ter sentido, que não seja apenas para a produção, né? No caso, por exemplo, de venda de alimentos, etc., ou, né, no caso de prestadores de serviços, como você citou, cabeleireiros, manicures, etc.,
esse ponto físico perde sentido. Em alguns setores a gente está assistindo, por exemplo, home office, né? Os escritórios passam a perder sentido, né? Passam a ser repensados, né? E uma alternativa para aqueles que ainda precisam do ponto físico é, por exemplo, recorrer aos escritórios compartilhados, né? Aqui tem sido chamado de coworking, né? Então essas são alternativas para pequenos negócios. Não, perfeito. Uma outra pergunta que eu tenho para o senhor, talvez você conheça o Paranhana, que ele tem uma dinâmica bem forte, né, de foco na produção e especialização calçadista, e o setor já não vinha bem há muitos anos, né, já vinha sofrendo grandes perdas, principalmente pela concorrência com sapatos chineses e tudo mais, né. Então a gente acabou nichando um pouco mais aqui. O Paranhana principalmente estava focando em sapatos conforto, com alguns atributos diferenciados, né. Mas agora, novamente, vem um baque muito forte com a queda de consumo, né? E veio de todos os lados. As empresas que estavam exportando tiveram uma ruptura e as que estavam atendendo o mercado interno também tiveram uma ruptura muito grande. Nós temos grandes empresas aqui, grandes expoentes nacionais, mas também pequenas empresas de componentes, de serviços que atendem essas grandes. E nós já vimos demissões, nós já vimos muitas coisas ruins acontecendo nos últimos dias, né? Por uma região especializada, como é a do Paranhana, qual estratégia o senhor acha que é adequada nesse momento? Tentar diversificar, buscar formas de diversificar a produção, ou esperar uma melhora, ter uma estratégia de guerrilha, como o senhor disse, nesse momento? O que seria assim, uma estratégia adequada? É lamentável que tudo isso esteja acontecendo, né, Alexandre? O setor de calçados ele já vinha em dificuldades independentemente, né, o setor de calçados que tu citava já vinha em dificuldade independentemente da crise de saúde pública. Na realidade, o que a gente tem, né, é que talvez haja, né, uma história boa para ser contada nesse instante para esses setores, né, porque apesar das demissões, né, e apesar também da reconfiguração de várias dessas indústrias, de vários desses setores, né, a gente está assistindo, na verdade, a falência e o fechamento de empresas, né, que já desempenhavam mal, né, já estavam em dificuldades financeiras. Por outro lado, né, Alexandre, a tradição exportadora ela pode ser uma saída. Né? Isso porque a gente está vendo aí o câmbio brasileiro, por exemplo, a cotação do real por dólar, né, se desvalorizar dia a dia, né, o que reflete a realidade, reflete a fragilidade da economia brasileira nesse instante, né, frente a outras economias. Tá? A economia brasileira já não vinha bem, já não vinha desempenhando bem, e aí a crise do corona só potencializa essa dificuldade da economia brasileira. Então, na realidade, eu penso que o setor exportador, né, ele ainda pode ter uma chance. Né, e ele pode ter uma chance especialmente nos mercados asiáticos, que eu imagino, Japão, Coreia, China, né, que sejam mercados que vão sair melhor, né, do que Europa e América do Norte dessa crise. Própria região ali do Oriente Médio também acaba captando muito produto brasileiro hoje em dia, né? Israel, Arábia Justo. E tudo mais, né? Então a estratégia de exportação eu acho que ainda permanece válida e, aliás, fortalecida. Sim. Né, com o câmbio. É claro que não é fácil, né? Você teria que ter esses contatos, você teria que ter esses clientes previamente mapeados, né? Não é do dia para a noite que você faz uma carteira de clientes no exterior. Sim. Mas dada a nossa tradição exportadora, um Estado que é um Estado exportador, né, a gente pode, de repente, ter uma reação mais rápida, né, a partir desse contexto. Uma outra coisa que prejudica, né, Alexandre, em paralelo aí, é a estiagem que vive o interior do Rio Grande do Sul. Né? Então isso potencializa todos esses efeitos de demissões, de dificuldades. Mas veja, se a gente pensar numa reação econômica, a gente vai pensar exatamente numa reação econômica que se dá por produtos mais básicos. Alimentos, produtos de higiene, medicamentos. Né? E aí eu acho que o vestuário, né, e o calçado, apesar de receber um primeiro impacto, eles também podem ter uma reação rápida. Né? Então, Alexandre, eu vejo esse movimento de fechamento das empresas como um movimento lamentável, né, porque elas já vinham em dificuldades, não é a crise do corona que traz a dificuldade para elas, a crise do corona ela só acelerou o movimento, provavelmente. Né? Infelizmente é a pá de cal, né, em muitas dessas firmas. Né?
mas acho que dá para se reinventar, né, a partir de antigos clientes no exterior, que agora o produto brasileiro continua sendo um produto bom, né, e com a desvalorização do câmbio, a desvalorização do real, passa a ser também barato, né, ou Sim. ainda mais barato. Então, penso que isso seria uma alternativa, uma estratégia de sobrevivência possível para aqueles que já possuem uma carteira, contatos no exterior. O que se configura é que provavelmente o mercado asiático vai ser o que vai voltar a consumir antes que os outros, né? Ele já está apresentando uma condição de melhora nas questões sanitárias, principalmente na questão da epidemia, né? Então, a movimentação que se vê assim é que a China volta a consumir, os outros países asiáticos também, aos poucos, estão voltando a consumir muito antes que a Europa e muito antes que os Estados Unidos, né? Talvez pode ser uma porta de entrada para a gente conseguir exportar o produto brasileiro, né? Tanto commodities quanto outros itens, como sapatos, vestuário, né? Ao meu ver. Nós já fazíamos isso um pouco, né? E aí eu acredito até que aqueles setores que estão ligados, né, ao agropecuário, eles possam eventualmente ter uma reação mais rápida, né? Eles podem se reerguer mais rápido, né? Visto que, por exemplo, a safra desse ano já foi embarcada, inclusive, né? Ela não só foi plantada, colhida, mas ela também foi já embarcada. Claro que a safrinha prejudicada, mas imaginamos que para 2021 o setor que vai conduzir a reação, por exemplo, no Rio Grande do Sul, será o setor agrícola. Sim. Uma outra pergunta, professor. A gente falou muito da exportação para esses mercados, então com uma saída, né, para a indústria regional. Qual é que é o papel do governo, tanto estadual quanto federal, nesse sentido? A gente vê a questão do câmbio muito forte, né? O câmbio desvalorizado, ele privilegia a exportação, mas o que mais pode ser feito para auxiliar esses setores que têm potencial de se recuperar rapidamente, né? O que o governo pode fazer? Claro. Na verdade, assim, eu acho que os bancos oficiais agora, né, têm um papel, tá? Eu sou bastante crítico da atuação dos bancos estatais, né? Sim. Só que agora eles têm esse papel, né? E eu vejo como tímida ainda as ações que esses bancos desenvolvem, né? Todos eles anunciaram medidas de apoio ao pequeno, médio empresário, até o grande empresário, né? Mas as medidas ainda são insuficientes. Você pega, por exemplo, o Banrisul no nosso contexto regional, né? O Banrisul ampliou limites de endividamento, limites de cheque especial, limites de crédito para vários clientes, né? É insuficiente, quer dizer, eu acho que a gente tem que ter um reflexo dessas medidas em linhas de crédito, né, em linhas que permitam o empresário, o pequeno empresário, o microempresário terem, né, caixa para honrarem seus compromissos, manterem a sua criatividade de pé, né, e poderem dar o emprego e a vocação que as pessoas têm, né, manterem a vocação e o emprego que as pessoas possuem. Então, me parece que ainda são medidas relativamente tímidas nesse sentido, tá bem, Alexandre? E eu acho que o papel tanto do BRDE, veja você, né, Alexandre, o governo do Rio Grande do Sul, somente o governo do Rio Grande do Sul é dono de 3 bancos estatais. O Banrisul, o Badesul, né, e também o BRDE, junto em sociedade com outros governos estaduais. Então, eu acho que esses 3 bancos são poderosíssimos para a gente poder disponibilizar caixa, disponibilizar recursos, né, para manter de pé as empresas e para manter, então, enfim, as vocações e a produção do Rio Grande do Sul. Não, eu concordo com o senhor. A gente vê o governo sinalizando com algumas ações, né, mas elas são um pouco incipientes no momento, né? Até a forma com que o empresário vai acessar essas linhas de crédito tem que ser melhor explicada, tem que ser algo que realmente não se torne extremamente burocrático nesse momento também, né? Exatamente permitindo que eles tenham acesso a isso e possam ter caixa para enfrentar esse momento, né? Acho que é bem colocado. Esse momento é um momento que as empresas... Esse momento é um momento que as empresas precisam desse caixa, né? Então, só a ampliação de crédito por parte do consumidor, que, por exemplo, foi a estratégia do Banrisul, não é suficiente. Porque o próprio consumidor também ele tem pouca confiança no consumo. Ele não sabe se ele vai ter o emprego dele no retorno das atividades. Ele vai segurar o dinheiro, né? Ele não vai sair gastando, né? Pois é, ele não sabe se vai ter a renda no retorno das atividades. Então, me parece fundamental não apenas, né, essa ampliação de crédito para dar tranquilidade às famílias, mas também, né, possibilitar o acesso a um caixa mais favorável. Banco do Brasil e Caixa Econômica já têm essas linhas disponíveis, né, elas são linhas que, para empresas até 10 milhões de faturamento por ano, garantem pelo menos 2 folhas de pagamento. Eu acho que 2 folhas de pagamento é muito pouco, né, visto que a gente vai ter uma recuperação econômica que vai demorar mais alguns meses,
né? E também, aqui no contexto regional, o Banrisul tem ações, mas ações muito tímidas. Elas alcançam apenas o consumidor, elas não alcançam ainda o caixa das empresas. E, de novo, eu não sei se o consumidor está suficientemente confiante, né, para adquirir. Eu imagino que ele vai usar essa linha de crédito, esse cheque especial ampliado, mais para saldar as suas dívidas, né, do que propriamente para consumir, né? Como incentivar o consumo é uma pergunta de $1 bilhão nesse momento, né? Porque a gente não sabe. Eu também sou dessa opinião. Acho que o pessoal não vai sair consumindo ou gastando nesse momento de tanta incerteza, né? Ele vai preferir segurar o dinheiro, como o senhor bem colocou. Ele teme por perder o emprego e perder a fonte de renda, né? Ele não sabe se vai ter um emprego na volta, ele não sabe quantas horas, né, a medida provisória autoriza, ele não sabe quantas horas vão ser cortadas do seu serviço, consequentemente com salário. Então a confiança passa a ser uma palavra fundamental agora, restabelecer a confiança não apenas nas condições sanitárias, mas nas condições econômicas também. Eu comparo muito isso, Alexandre, com o Vanderlei Cordeiro de Lima, né? O Vanderlei Cordeiro de Lima na Maratona Olímpica de 2004, ele foi empurrado para fora da corrida. Sim. Ele não perdeu só o tempo em que ele ficou fora da corrida, ele perdeu o tempo também de retomada. Como agora nós fomos empurrados para fora da corrida por um vírus, vai demorar um tempo também para a gente retomar o ritmo, né, a pleno da nossa maratona. É uma ótima analogia, né? E acho que é uma crise que ninguém esperava, né? Eu vejo muitas empresas que fizeram uma análise SWOT, que prepararam um planejamento para esse ano, né? Principalmente exportadoras. Nesses dias eu estava conversando com um colega meu, ele disse, poxa, eu previ todos os cenários possíveis, menos uma pandemia global, né? Então, pegou todo mundo bem desprevenido, né? Não só a empresa, mas os próprios governos não estão sabendo como agir frente a isso. É a visão, pelo menos, que passa para nós, assim, né? A gente vê uma indefinição muito grande. Nós recebemos algumas perguntas aqui, e acho que já vou fazer uma de imediato para o senhor, que a gente pode linkar. Toda essa desaceleração da economia vai trazer um forte reflexo no setor público. Isso já é certo, né? Os municípios sentirão a diminuição de suas receitas de imediato. Quais ações os municípios podem adotar para tentar não sentir tanto essa crise? Falando mais a nível municipal, então. Vai diminuir a arrecadação, isso a gente sabe que vai acontecer, né? Na verdade, Alexandre, a gente vai ter impactos importantes sobre os municípios, né? Uma vez que a arrecadação do ICMS ela tende a cair, né? Portanto, tende a cair um repasse para as prefeituras do ICMS. O próprio governo estadual está adotando medidas protetivas. Nesse momento a gente tem que dar aporte ao SUS, né, aporte de fundos públicos ao SUS, e isso tudo cria um cenário aí de um grande furo, né, no governo estadual. Eu não acharia difícil nesse contexto nós termos novos atrasos das folhas de pagamento, por exemplo, dos funcionários estaduais, que acabam em grande parte os pequenos municípios, né? Então talvez para os municípios, me parece, até corrigindo uma afirmação tua, nem todos os governos foram relapsos, né? Nem todos os governos foram relapsos na estratégia de enfrentamento do coronavírus, me parece, né? Por exemplo, o governo da Coreia do Sul, né, estamos falando de um país de 50 milhões de habitantes, né, foi capaz, né, de manter as atividades econômicas a pleno, não digo, mas corrigindo aqui, né, foi capaz de manter alguma atividade econômica, geração de impostos e, portanto, a habilitação do caixa, né, com estratégia de combate ao vírus. Tá? Então, o que eles fizeram? Testes. Então, assim, em muitos municípios o coronavírus ainda não chegou, né, ou pelo menos os casos não foram diagnosticados. A recomendação, talvez, para esses municípios não se prejudicarem mais em termos de atividade econômica, talvez fosse ampliar essa rede de testes, ampliar essa rede de detecção do vírus, né, isolar, consequentemente, essas pessoas detectadas e manter alguma atividade econômica que gera impostos que, em última análise, vão reverter no sistema público de saúde. Né? Então, a gente está correndo um sério risco de, daqui a 2, 3 meses, precisar de recursos, né, a gente precisar de aportes para fundos públicos de saúde e não tê-los. Sim. Então a gente está realmente e eu não vejo essa escolha entre economia e saúde, né? A gente tem que manter os dois funcionando, e para isso a gente vai ter que ter estratégias mais racionais, e as estratégias mais racionais envolvem reduzir equipes. Ninguém está falando de fazer aglomeração aqui, ninguém está falando de fazer, né, algum genocídio, não é nada disso.
Mas é manter equipes reduzidas, mas manter de alguma forma as coisas funcionando, evitando aglomerações. Setor de lazer, por exemplo, vai demorar muito tempo para reabrir cinemas, para reabrir teatros, para reabrir estádios de futebol. Ninguém está falando disso, né? Mas tem certas atividades econômicas que são boas geradoras de impostos, né? E que, portanto, em última análise, financiam o sistema de saúde, que podem sim ser mantidas, né, reduzidas, mas mantidas em funcionamento. Sim. E na própria gestão municipal, com essa diminuição de captação, podemos dizer, através dos impostos, né, nós vemos algumas prefeituras não se movimentando muito forte, né, até na readequação de cargos e de CCs e afins, né. Vale também, nesse momento, acredito, repensar algumas coisas, né, repensar a coluna dos gastos em relação à receita, né. Agora é hora de criatividade, de mudar os horários, por exemplo, de trabalho, né, mudar os horários de jornadas de trabalho, mudar, por exemplo, as férias, o calendário de férias, o calendário de atividades é uma boa solução, já que a opção é pela quarentena total, quem sabe antecipam as férias, né, diante de uma crise, e parece ser uma boa solução. Inclusive o pagamento, né, de férias, que é um direito do trabalhador, né, ele pode ser feito até o final do ano, ainda que você tire férias em abril ou maio, né, ele pode ser realizado pelos patrões até o final do ano. Sim. Então são medidas que flexibilizam, facilitam a gestão, né, e torcendo para que tudo esteja ok em dezembro, né, ao invés de dar as férias em dezembro ou janeiro, você antecipa as férias para maio. Né? Muitas empresas aqui da região têm feito isso, ampliado um pouco as férias, né, pagando o abono depois, junto ao 13º, e mantendo esse período fechado, né? Eu acho que o que todo mundo espera, ninguém vai se importar em não ter feriado de final de ano, todo mundo vai gostar muito disso, se puder estar trabalhando ainda, né? Poder usar o final de ano de uma forma diferente, né? Acho que, como o senhor disse, é uma estratégia de guerrilha, né? Outra pergunta que eu faço, tem alguma estratégia que as prefeituras, que as gestões regionais e municipais possam utilizar para dar suporte às pequenas e médias empresas, algum fundo emergencial, alguma flexibilização? Na verdade, eu acho que o que as empresas talvez mais necessitem agora, além dos fundos também, né, são as assessorias técnicas. Então eu acho que as velhas e boas parcerias com o Sebrae e com as universidades funcionariam nesse instante. Procurar as universidades, procurar o Sebrae, né, porque a gente tem especialistas, tem pessoas, mão de obra disponível para o assessoramento dessas pequenas e médias empresas em larga escala. Né? Agora a gente está num processo que a gente tem que se solidarizar, né? E essa estrutura está disponível como nunca antes, né? Justamente para socorrer empresários em soluções e grandes negócios. A gente tem várias soluções de fluxo de caixa, Alexandre, né? Que facilitam, né? Sem tirar direitos dos trabalhadores, facilitam bastante a vida das empresas. Eu acho que uma das que a gente tem mais recomendado é justamente a antecipação de férias, né? E outras estratégias que possibilitam o caixa. A gente tem, por exemplo, também medidas do governo que garantem os serviços essenciais por pelo menos 60 dias. Né? Então, o pagamento de faturas de energia, faturas de água, faturas de serviços essenciais, né? Podem ser proteladas nesse momento em que caixa é tudo na vida, né? A gente está, todas as empresas estão brigando por caixa. Uma outra recomendação que a gente dá, a gente está assistindo também um aumento súbito das taxas de juros no mercado financeiro. Por que isso está acontecendo, né? Porque o risco de falência, o risco de fechamento de negócios e, portanto, o risco de não pagamento de crédito aumentou subitamente. Então, infelizmente, né, nos bancos privados as linhas de crédito estão extremamente caras. Então, a primeira recomendação que a gente dá é que a pessoa, o microempresário, enfim, o pequeno empresário, ele não procure, né, como alternativa os bancos privados. Ele procure inicialmente os bancos públicos, ele já tem algumas linhas previstas, eles normalmente trabalham com juro menor, né, porque agora o mercado se inverteu. Não é que os bancos privados sejam safados, não é isso. Mas é que realmente agora o risco é muito grande, né, o apetite por risco é muito grande, e as taxas explodiram, né, e vai permanecer assim por semanas ainda, né, talvez mês de junho, julho a gente ainda encontre esse tipo de situação. Então a recomendação que a gente dá é procurar a linha de crédito junto a bancos públicos. Os bancos públicos estão bastante sensibilizados com a situação econômica, não poderia ser diferente, né, e dessa forma
né, o nosso pequeno e microempresário constituiria caixa. A outra ainda, né, é chamar mais sócios, chamar mais aportes para a sua empresa, né, uma hora que você, de repente, já demonstrou a viabilidade do teu negócio, né, então pequenos sócios, fazer uma espécie de sociedade anônima, entre aspas, né, entre diferentes familiares, entre diferentes conhecidos, procurando fazer aportes de caixa para a sua empresa e ela sair da crise mais fortalecida. Uma coisa é certa, né, Alexandre? A gente começou nossa conversa assim e vale a pena reforçar. Se você não mudar o modelo de negócio nesse instante, talvez você terá grandes dificuldades para ficar de pé na retomada da economia. Você tem que mudar o modelo de negócio agora, você tem que praticar mais online, você tem que praticar mais vendas por rede social, por WhatsApp, né? Porque caso contrário você está fora do mercado. Sim, não, isso tudo que o senhor falou é muito verdade, né? Principalmente esse receio dos bancos em liberarem um pouco de crédito nesse momento, exatamente, acho que pelo fator inadimplência, como a gente vinha falando, né? Provavelmente os bancos públicos vão estar mais, podemos dizer assim, abertos a fazerem esses empréstimos, enfim, liberarem créditos que realmente sejam um pouco mais arriscados para essa retomada, né? Então, acho que são estratégias bem positivas que o senhor trouxe, né? Sobre essas estratégias das pequenas e médias, além dessa adaptação, dessa ida, desse êxodo pro digital, pro e-commerce, para essa readaptação dos negócios, né? O senhor acha que esse pente fino que muitos pregam, essa renegociação com os fornecedores também são estratégias que são muito válidas, principalmente o corte de custos? A gente vê muitas empresas demitindo toda a sua equipe, ou grande parte dela nesse momento, uma primeira estratégia. Será que é o caminho certo ou elas podem atuar de outra forma, manter a equipe para retomada? O que seria melhor sentido agora? A não ser que você esteja num estágio pré-falimentar, né, e esse estágio fosse prévio à crise de março agora de 2020, né, a crise do coronavírus, não se recomenda a demissão do quadro de pessoal, né, porque há instrumentos, como já foi dito anteriormente, que te possibilitam pelo menos segurar a onda, né, vamos colocar assim, né, segurar a tua folha de pagamento por pelo menos 2 meses. O governo federal tem um programa, né, até 10 milhões de reais de faturamento, as lojas podem adquirir nos bancos oficiais a possibilidade de garantir por pelo menos 2 meses a sua folha de pagamento. Então, essa é uma estratégia melhor do que demitir os seus colaboradores, porque demitir colaboradores significa também pagar indenização, e indenização significa você perder caixa, né, no momento em que é super necessário para fazer frente aos seus compromissos, né? Então, eu recomendaria serenidade não só às empresas, mas a toda a sociedade nesse momento, né? O diálogo agora é bastante importante, né? E aí você mencionou uma palavra que eu acho que ganha uma relevância, pelo menos nas últimas semanas a gente viu muitas empresas, conversando com muitas empresas, a gente viu essas empresas atuando dessa forma, né? O negocial é muito importante, né? Deixar transparente as suas contas, deixar transparente as suas dificuldades, né? Junto ao seu fornecedor, junto ao à sua instituição bancária. Porque, na verdade, a instituição bancária ou os seus fornecedores, em última análise, são seus sócios. Eles querem a sua prosperidade, né? Eu acho que isso às vezes não fica claro, porque parece muitas vezes uma relação conflituosa, né? Quando na realidade não deveria ser. Tá? Então, na verdade, o fornecedor está interessado na sua prosperidade, tanto quanto você está interessado, né, em fazer girar as mercadorias, né? Então, o negocial agora é muito importante. E aí eu acho, né, Alexandre, que uma estratégia boa de negociação é você localizar quem são, né, pessoas ou instituições que estão nas mesmas condições que você. Negociar, né, uma velha regra da negociação, negociar em grupo é muito melhor do que negociar individualmente. Sim. Né? Na forma de associações de classe, na forma de associações de comércio, na forma de clubes de diretores lojistas, enfim, negociar em grupo é sempre mais vantajoso do que negociar individualmente. Então, esta acaba sendo uma regra, né, para a gente poder estender prazos, estender vantagens, estender, né, todas as condições. Transparência e união agora fazem diferença no momento da negociação. Eu acho que no momento que todo mundo entender que todos estão no mesmo barco, vai fazer muito sentido isso, né? O senhor comentou muito bem ali da possível redução
de jornada de trabalho, redução de carga horária, né? Claro que isso são todas coisas que são benéficas tanto para o empregado quanto para o empregador. É bom para todos os lados. Ao meu ver, acho que o grande quê da questão é todo mundo se manter unido nesse momento, cooperando, achando formas de superar a crise, né? Todo mundo vai ter que ceder de um lado para conseguir superar isso, né? Acho que para o empregado não é bom que a sua empresa feche ou demita, e para o empregador também, ele não quer perder sua equipe e muito menos perder também em caixa, e muitos vão ter que diminuir produção, não vai fugir disso, né? A gente está vendo muito disso, né? E eu acho que pergunta, pode falar, desculpa, interrompi o senhor. Para pequenos municípios, acho que essa acaba sendo, pequenos e médios municípios, essa acaba sendo uma regra de ouro, né? Todo o comércio unido, né, provavelmente já existem instituições formadas em vários pequenos e médios municípios, todo o comércio unido para renegociar os seus prazos, renegociar a comunidade negociando com seus fornecedores. Sim, faz muito mais sentido, né? Uma pergunta que veio aqui no nosso WhatsApp, né? O pessoal tem falado muito sobre a renda mínima, né? A pergunta que o usuário faz. Se isso não poderia gerar uma inflação exacerbada, né? Que acabaria anulando esse benefício, essa liberação de dinheiro por parte do governo, essa renda mínima, não poderia gerar uma inflação muito grande que acabaria impossibilitando a própria aquisição por parte do trabalhador. Nesse momento, infelizmente, né, a gente tem um grupo de produtos, tá? Um grupo de produtos de consumo que é fortemente demandado, né, que são os bens não duráveis, o que a gente vai chamar de alimentos, sim, higiene e medicamentos, né? São 3 tipos de coisas que, imagino a demanda do momento, né? É o que o pessoal está comprando, adquirindo no momento, é basicamente isso, né? Ainda não descobri nenhuma fórmula que a gente possa viver sem esses 3 itens básicos, né? Higiene, alimentos e medicamentos. Então é natural que os preços subam, né? Mas a gente vai entender que nas próximas semanas, né, a produção desses itens também vai crescer. Então isso vai acabar equilibrando o mercado. A gente vê até o setor varejista contratando pessoas, veja você, né? Nesse ambiente eles estão contratando pessoas porque realmente cresceu sobremaneira, né, a demanda por esses produtos, né? Farmácias estão contratando, supermercados estão contratando, né? E eu imagino até que a retomada da economia vai se iniciar, vai começar por justamente esse setor, né? Então assim, eu diria que os preços sobem porque a demanda subiu, né? Você deixou de consumir vestuário, a gente registrou quedas aí de 80% no faturamento de lojas de vestuário, a gente registrou quedas fechados, né, de 100% em lazer, coisas assim, e isso tudo foi direcionado a um consumo de bens não duráveis. As pessoas, lamentavelmente, fizeram estoques, coisas do gênero, né? Mas assim, de um ponto de vista, Alexandre, de produção, né, nós vamos também, nas próximas semanas, ter essa reação, né? Serão ofertados mais produtos, e com isso nós vamos ter, ao natural, um equilíbrio de preço, né, que demora um tempinho. A gente está realmente num momento de desequilíbrio, né, mas um desequilíbrio momentâneo, decorrente dessas situações emergenciais. Sim. Uma outra pergunta, né? Aqui na nossa região, a gente tem muita dinâmica familiar dentro da agricultura, né? Temos feiras, temos atendimento, as famílias produzem para realmente vender, seja para merenda escolar, seja em feiras aqui no centro das cidades, né? De que forma eles podem ter uma performance boa nesse momento? Porque muitas feiras estão fechadas, contato com as pessoas estão fechados, né? E a dinâmica familiar, ela é um pouco diferente em termos de agricultura, né? São produtos um pouco mais restritos, não são commodities, né? Sim. Tu tocou num ponto importante, Alexandre, porque assim, uma das minhas maiores preocupações, pelo menos pessoalmente, né, é com os alunos das escolas públicas. Veja você, eles foram enviados para casa, né, ensino fundamental e ensino médio nas escolas públicas. Os alunos de escolas particulares continuam a receber as suas aulas no modo ensino à distância, né? Mas o aluno da escola pública, a gente não pode fechar os olhos para essa realidade. Muitas vezes ele vai para a escola pública também pelo conteúdo, mas também pela merenda. Justamente. Percebe? Então talvez e aí essas famílias agora ficam desassistidas, né? O cidadão está em casa, precisa ser alimentado, cresce a despesa no lar, no momento de indefinição, no momento em que a renda dos informais, por exemplo, foi para o espaço, né? Então, talvez uma saída seja fazer a produção de pacotes alimentares, né, e aí, através das entidades, comercializar esses pacotes para atender justamente essa população
que antes era atendida via setor público, via escola, na forma de merenda, e começa a ser atendida através das organizações da sociedade civil, né? Ou até mesmo do setor público, mas com um canal de distribuição diferente, que não é o canal mais da escola, e passa a ser o canal, então, do atendimento da família porta a porta, né? Eu estou bastante preocupado, eu vejo aqui em Porto Alegre, por exemplo, essa situação ocorrendo, né? Aqui atrás de mim tem 2 cestas básicas, aqui eu já estou começando a acumular aqui, porque já tem várias pessoas, né, vamos dizer assim, em grandes dificuldades, necessitando, né? Em grandes dificuldades, porque os seus filhos, que antes se alimentavam na escola, agora já começam a se alimentar dentro de casa, e isso criou uma pressão adicional sobre o orçamento. Além de não terem a renda da informalidade, agora tem despesas adicionais por terem essas pessoas dentro de casa. Mas respondendo objetivamente a tua pergunta, talvez a confecção de pacotes, né, seja os pacotes cesta básica, enfim, seja uma alternativa para dar esse canal de comercialização, para manter esse canal de comercialização, junto a entidades assistenciais, junto a doadores e junto a organizações da sociedade civil. A gente vê uma movimentação muito forte, até o próprio Guto, que não pôde estar aqui com nós, né, mandou uma série de sugestões ao poder público, e uma delas era justamente, como não há merenda escolar para a população carente, como o senhor bem frisou, muitas crianças têm a alimentação adequada dentro da escola, né, que isso fosse doado a essas famílias, que tivesse realmente um trabalho forte da assistência social para realmente ser entregue a essas famílias que precisam disso, né? Que faz muita diferença. Talvez para pessoas que não convivem com essa realidade não vai fazer tanto sentido, mas tem pessoas que precisam muito disso, né? E como o senhor bem frisou, a necessidade de cestas básicas, né? Aqui a gente vê várias associações, a JAV é uma delas, se movimentando, captando dinheiro, captando cestas básicas para realmente conseguir doar a famílias carentes. Aqui em Igrejinha a gente tem uma dinâmica bem legal, uma cidade que foca muito no voluntariado, seja pelo Oktober, seja por diversas pessoas que preconizam isso. Então a gente vê diversas boas ações já ocorrendo, que é algo muito bom, né? Fico triste em saber que em Porto Alegre, já pelo que a gente escuta falar, várias situações que as pessoas já estão em necessidade, né? Então, muito triste isso. Eu tenho uma pergunta em relação ao lazer, professor. A gente tem aqui Gramado, Canela, aqui do nosso lado, a própria Três Coroas vive muito do turismo, Igrejinha também tem situações que o turismo acaba gerando bons rendimentos. Como retomar isso? Eu não digo nem nesse momento, porque é muito complicado, mas no pós-coronavírus, né, que está se projetando para maio, junho, né, o que fazer para retomar esse setor que é tão importante, né, que acaba movimentando serviços, comércios e afins? Isso aí é uma retomada difícil, né? Esse é o setor mais afetado, né? A gente vai estar falando disso não apenas regionalmente, né, Alexandre, mas globalmente. Esse é o setor mais afetado. Empresas de viagem, sejam elas aéreas ou rodoviárias, hotéis, né, e eventos de lazer são os mais afetados, sem dúvida nenhuma. Na retomada, eu acredito que vai predominar, porque a confiança nas condições sanitárias não vai ser imediata, né, vai demorar algum tempo até a confiança ser plena nas condições sanitárias, né. Eu imagino que eventos curtos e sem grandes aglomerações sejam a sugestão principal para a gente reativar o setor. A gente não pode pensar numa realidade como essa para cinemas, por exemplo. Cinemas tem um negócio que é dentro de um lugar fechado e com grandes aglomerações. A gente não pode pensar em estádios de futebol. Estádio de futebol é um negócio que se dá em grandes aglomerações, né, infelizmente. Mas, assim, para eventos turísticos, né, a gente tem que pensar uma vez que os hotéis vão demorar algum tempo também para readquirir a confiança, né, da população, né, a gente tem que pensar em eventos curtos, eventos de curta duração, um dia no máximo, né, e eventos que sejam, né, ao ar livre, né, que permitam, então, algum distanciamento de pessoas, né, alguma congregação de pessoas sem criar grandes aglomerações. Né? Então, a estratégia aqui, tal como no caso das pequenas e microempresas, eu vou utilizar de novo essa figura de linguagem, por favor, né, Alexandre? Vai ser de guerrilha. Né? É o setor mais afetado. Então, os eventos, que sejam eventos em pequena escala e curta duração, né, eles precisam ser fomentados. Mas não dá para pensar em eventos de grande escala e eventos longos. Né? Eles vão ter que ser adequados a essa nova realidade. Sim.
Não, eu concordo com o senhor, né? E é um bom ponto de vista. A gente está acostumado a ver, principalmente festivais e aglomerações que duram mais tempo, né? E eventos fechados, pelo que o senhor comentou, cinema é uma coisa que a gente vai ter que abolir do nosso dia a dia por um bom tempo, pelo jeito, né? Não tem como fugir disso. E o que que esses setores fazem nesse momento? Tentam fazer alguma atividade a céu aberto, mudar um pouco, né? Ou cinema americano da década de 50, a céu aberto, o que que eles fazem nesse momento? E também, né, Alexandre, essa é uma boa ideia sobre o cinema a céu aberto, né? E também as atividades de lazer que tenham contato com a natureza, né? Na Sim, presença do coronavírus, né? Talvez uma forma é explorar a natureza que vocês têm aí em Igrejinha, sim, né? O grande espaço natural, né? Porque isso vai permitir uma certa diluição dos turistas, tá bem? E um contato, né? Que é um contato saudável, né? Possível, né? Com um espaço natural, né? Que vocês têm, principalmente na época de inverno, né? Uma grande atratividade. Então eu deslocaria esses eventos turísticos ou essas promoções turísticas do espaço urbano para o espaço rural, né? sim. As cavalgadas, enfim, né? Ganha o As turismo rural com trilhas, isso, né? Já movimenta toda a zona rural aqui da nossa região, os produtores que podem estar se né? São organizando passeios nisso, né? ciclísticos, né? Eu acho que vai ficar uma agenda, depois de tudo isso, vai ficar uma agenda também de atividades saudáveis. Então, se você redirecionar, né, os seus empreendimentos turísticos para esse apelo, eu acho que você tende a ganhar alguma vantagem no início e tende a facilitar a tua retomada com criatividade e saúde. O lazer a gente não tem dúvidas que vai ser o mais afetado, né? E sobre uma retomada geral, assim, principalmente do comércio e da economia, o que o senhor vem enxergando, assim, dentro dessa agenda, dentro das Lamentavelmente, pesquisas que as vocês estão notícias não fazendo? são boas, né, Alexandre? Porque, apesar de todo o esforço da nossa sociedade, né, os epidemiologistas não descartam novas ondas de infecção de vírus, né? É natural, até é próprio da história das pandemias, que após se debelar um grande foco, pequenos focos apareçam, né? Então, mais uma vez, a confiança total, né, nas condições sanitárias, ela vai demorar algum tempinho para ser concretizada. Então, desse ponto de vista, imagina uma retomada econômica lenta, não apenas no Brasil, mas em todo o mundo, Sim. né? Então, nós vamos ter aqui uma situação na qual, apenas em meados, né, de 2021, a gente possa voltar ao que a gente tinha em fevereiro, agora, ao carnaval, né, o último, Né? dentro da economia, né? E mais uma vez, né, eu acho que esse longo período, né, é um longo período, a gente está agora tentando administrar o curtíssimo prazo na grande parte das empresas, né, mas após esse longo período, nós vamos ter, na realidade, empresas que se adaptaram melhor e empresas que se adaptaram pior, né? Então, a grande palavra agora, além da serenidade, é adaptação. Então, as empresas que demorarem para se adaptar, né, vale a pena o estudo, vale a pena a reflexão, porque a adaptação agora vai ganhar grandes vantagens a longo prazo. Não, perfeito. Eu acho que é a palavra de ordem, né? O que a gente vem falando para o pessoal, né? Nós fizemos uma live foi no começo da outra semana, que falava mesmo, né, sobre essa virada de chave que muitas empresas vão ter que dar nesse momento, né? Não vamos fugir disso, né? Eu vou te dizer assim, até, Alexandre, até exagerando um pouco o argumento, talvez a gente esteja vivendo realmente uma mudança de época. O vírus foi acidental, mas ele realmente proporciona uma mudança de época com todos esses eventos. Vai ter implicações políticas, vai ter implicações sociais e vai ter implicações, obviamente, econômicas. Não, perfeito. Para as pequenas regiões, assim, a gente tem muitas no estado, né? Então a palavra de ordem mesmo é focar nessa especialização da indústria, ver que mercados podem estar adquirindo produto, que nem no caso do nosso calçado aqui, focar nesses produtos e nesses mercados e tentar reduzir jornada de trabalho, tentar reduzir carga horária, tentar reduzir um pouco disso, né? Tentar reduzir custos de forma geral. Seria uma estratégia que o senhor acha adequada nesse sentido? Não só acho adequado, como acho prioritário, né? Infelizmente, a realidade, tá, da pandemia, ela provoca uma deflação nos preços. Tirando os bens não duráveis que a gente já citou, né, os bens de primeira necessidade, que são alimentos, higiene e medicamentos, né, todos os demais preços na economia, inclusive o trabalho, né, ele cai de preço, né? Então Sim, a gente está vivendo o que é uma deflação, né, pelo menos
não nesse curtíssimo prazo, mas no médio e longo prazo a gente vai viver uma deflação dos ativos, né? Porque é um grande choque de demanda, negativo, as pessoas não vão consumir nada que não seja alimento, higiene e medicamentos, até restabelecida a confiança plena nas condições sanitárias, que a gente também não tem clareza sobre quando isso vai acontecer, né? Então a gente vê, na verdade, um grande movimento deflacionista, ou seja, de queda de preços na maior parte dos bens duráveis. Ninguém vai comprar geladeira. Sim. Geladeira deixou de ser prioridade das famílias. Ninguém vai comprar fogão. Essas coisas vão cair de preço. Ninguém vai comprar imóveis. Os imóveis vão cair de preço, né, no médio prazo, né? Então isso estabelece uma necessidade, sim, de sobrevivência. Não diria que é uma estratégia, não, Alexandre. É uma necessidade, tá, infelizmente, de corte de custos e repensar o negócio. Os bens duráveis, esses com certeza vão ser os mais impactados, né? A gente vê uma situação que ninguém está preocupado em comprar roupa, comprar calçado. O senhor também falou de eletrodomésticos, móveis e afins, né? Então, realmente, vamos passar por momentos que a gente vai ter que pensar em para quem ofertar esses produtos, né? Quem é que vai estar com o dinheiro na mão para poder adquirir eles também? De repente, mercados mais de luxo, alguma coisa assim. Nesses tempos, um fabricante de móveis aqui da cidade nos perguntou: o que eu posso fazer? O que eu vou fazer com essa crise, né? De repente é um mercado que possa ser atendido, que é o que ainda vai estar consumindo, provavelmente. Na verdade, o fabricante de móveis, especificamente, né, Alexandre? O fabricante de móveis, ele tem uma habilidade, uma marcenaria, né, uma vocação que ele pode estar repensando. Ao invés, por exemplo, de fazer móveis, né, daqui a pouco ele pode estar, com esses mesmos insumos e com a mesma técnica que ele possui, ele pode estar repensando, por exemplo, para fazer pequenas casas. Sim. Né, ou fazer, né, pequenos kits. Né, de novo, aquilo que a gente falou no início, né, tem que repensar a linha de produto. Todas as vocações são exigidas agora nesse instante, mas aí tu tem que entender se o teu produto é adequado para esse instante, para esse momento. Repensar de forma geral toda a oferta, né? Faz muito sentido. Eu não sei Justamente. se alguém, o pessoal do feed aí tem mais alguma pergunta. E até, Alexandre, nesse sentido também, eu acho que vale a pena comentar a queda de preços no mercado de carros, né? Quem é que vai comprar carros, né? Nesse instante, eu acho que deixa de ser prioridade. Então, assim, não coloque o seu carro à venda nesse instante, porque você provavelmente vai estar perdendo patrimônio. É mais fácil manter agora o patrimônio do que tentar adquirir outro ou vender itens a princípio, né? A situação é tão louca, né, que mesmo na necessidade de caixa, mesmo na necessidade de orçamento, colocar o patrimônio à venda agora é um problema. Não vai fazer um bom negócio, provavelmente, quem tentar fazer uma venda agora, né? Justo. Não, perfeito. Não sei se o senhor tem mais algum recado para nós aqui no Instituto, principalmente para a cidade de Igrejinha, para a região. Tenho sim, Alexandre. Por favor, eu gostaria de aproveitar o espaço, né? Primeiro, para cumprimentá-los aí pela liderança aí na região. Segundo, né, Alexandre, para dizer para vocês que, como vocês são, né, um pequeno município, um médio município, né, transmitir confiança e serenidade é muito importante agora para a sociedade. Né? Todas as crises econômicas, e essa aqui é uma crise econômica que veio de fora do sistema econômico, não foi o sistema econômico que provocou o vírus, ele chega no sistema econômico e prejudica o sistema econômico, né? É importante transmitir serenidade, porque todas as crises econômicas elas resultaram sempre num discurso extremista, né? Uma oportunidade para os extremistas, para os populistas, e dessa vez a gente, através, né, das lideranças, e principalmente das lideranças aí regionais, né, é muito importante que a sociedade seja conscientizada de que os tempos não são fáceis, mas os tempos são, eles possibilitam uma reação muito boa, o que faz só a humanidade crescer. Então, exige-se serenidade, mas o otimismo é permanente. Muito obrigado pela sua mensagem. Tem mais uma pergunta aqui do pessoal. Quero saber sobre a capacidade de caixa do governo para manter os trabalhadores informais. O que o senhor pode dizer sobre isso? No momento, né, o governo apareceu com um grande caixa, o chamado orçamento de guerra, para poder fazer frente a essas necessidades protetivas, né, essas medidas protetivas a proteger as famílias e a renda dos trabalhadores informais. Né. Isso é muito importante. Né. A gente sabe, entretanto, que dinheiro, né, não dá em árvore, ou até dá em árvore, mas é limitado. Né. Então, de alguma forma, né, Alexandre,
a gente está enxergando que no médio e longo prazo, né, não é a Temos nossa 20 prioridade segundos. agora. 20 segundos a gente tem de cair a live e voltar. A nossa prioridade é salvar o curtíssimo prazo, mas no médio e longo prazo nós vamos ter grandes dificuldades no governo federal, estadual e municipal. Muito bem. Estivemos aqui então falando com o professor Gustavo de Moraes, economista do ano 2018. Te agradeço muito, professor. Obrigado por passar a manhã conversando.